Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos semanalmente o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, 2 decisões e uma pauta de processos em que o STF mexe diretamente com as contas públicas. O plenário do Tribunal determinou ao governo que institua, a partir de 2022, um valor a ser pago a título de renda básica para os brasileiros em situação de extrema pobreza e de pobreza. Depois, o ministro Marco Aurélio deu uma liminar para determinar que a União adote as medidas necessárias para a realização do censo do IBGE deste ano, censo que foi cancelado pelo governo sob a alegação de falta de recursos orçamentários. Na sua liminar, o ministro Marco Aurélio deixa uma pergunta, abre aspas, como combater desigualdades, instituir programas de transferência de renda, construir escolas e hospitais, sem prévio conhecimento das necessidades locais, fecha aspas. Essa decisão ainda precisa ser referendada pelo plenário. O julgamento começa no dia 7 de maio, no plenário virtual, e termina no dia 14, e a expectativa entre os ministros é que ela seja derrubada. Mas, para além dessas decisões, há 2 outros processos na pauta que vão impactar também as contas públicas. O primeiro é o maior processo tributário hoje na Corte, que trata da incidência do ICMS na base de cálculo do pagamento do PIS e da COFINS, e o segundo questiona a correção dos depósitos do FGTS pela taxa referencial, processo esse que é relatado pelo ministro Barroso e que está na pauta também de maio. O mercado financeiro e integrantes do governo se perguntam se o Supremo se tornou agora uma ameaça às contas públicas neste momento sensível. Nós vamos analisar algumas dessas questões e vamos ver se as mudanças no Supremo provocadas pela pandemia com o plenário virtual não levaram também a este cenário. Ao final, como sempre, vamos eleger um personagem, uma decisão, um fato da semana. Nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck do INSPER e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. E eu começo com a Juliana, porque antes de nós começarmos a gravar o programa hoje, a gente já estava mencionando, Juliana, que a gente pouco, ou muitos dos nossos, quem nos acompanha, diz que a gente discorda pouco. E teria sido interessante gravar qual era o debate antes do programa, e eu queria começar por isso. Juliana, você discorda da análise que vai ser feita pelo Tomás, pelo Diego, de que o voto do ministro Gilmar Mendes sobre renda mínima tenha sido um bom voto. E eu queria saber por quê. Lembrando, o ministro Gilmar Mendes deu o voto para que o valor seja pago a partir do ano que vem, sem definir um valor específico, né? Expondo uma preocupação com as contas públicas. Mas por que você acha que essa não é uma boa decisão? Olá, Recondo, Diego, Tomás. O voto do ministro Marco Aurélio, ele é um voto que previa o pagamento, né? Antes de entrar no voto do ministro Gilmar Mendes, que prevaleceu, o voto do relator ministro Marco Aurélio era um voto que previa o pagamento de um salário mínimo para toda a população, né? Na linha do que prevê a lei, uma renda básica universal, mas a lei traz várias mitigações, né? Que isso vai ser feito progressivamente, que o valor vai ser arbitrado pelo executivo, etc. O ministro Marco Aurélio pegou essa previsão da lei, fez uma analogia com a lei do BPC, né, do benefício de prestação continuada, que prevê o pagamento de um salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos em determinadas condições, e expandiu isso para o parâmetro da renda básica até que o executivo regulamentasse essa lei, né? O ministro Gilmar Mendes, então, fez um voto trazendo considerações sobre finanças públicas, né? Ele foi bastante veemente na sua fundamentação, falando sobre a insuficiência dos programas que existem. Ele diz que o Bolsa Família ele não é atualizado há muitos anos, tanto o valor de corte, né, para indicar quem estaria na situação para ser beneficiado, mas também o valor do pagamento não seria atualizado, o que faria com que pessoas que estão em situação extrema não fossem contempladas. Apesar da veemência da sua fundamentação, e aí por isso que discordo de Tomás e Diego, o dispositivo da decisão deixou tudo como está, né? Então, é interessante, né, que a gente viu as manchetes dizendo que o Supremo decide sobre uma renda básica. Na verdade, isso não aconteceu, né? O ministro Gilmar, ele estabeleceu um prazo de 1 ano para que o executivo regulamente a questão, né? E é isso, né? De 1 ano não, né? Pro próximo exercício fiscal, A princípio, ele tinha estabelecido 18 meses, seguindo, né, a observação do ministro Dias Toffoli,
ele mudou para isso. Então, quer dizer, me parece que poderia haver outras soluções que levassem em conta a gravidade e a relevância do direito em jogo. Então, eu acho que esse é o meu ponto da discordância, né? Se tem alguma coisa que é muito séria, muito grave, é essa questão da definição de um valor mínimo para subsistência, para sobrevivência, né? E esse caso, é interessante a gente notar que ele vem de um caso concreto, de uma pessoa, de um homem, que tentou todas as vias, tentou receber o BPC, não conseguiu, e se alega que ele deveria receber, porque ele sofre de algumas condições, mas independentemente disso, ele é beneficiário do Bolsa Família, ganha R$ 89 por mês. Esse caso chega até o Supremo Tribunal Federal e ele vai sair com R$ 89 por mês no mês que vem. Um caso que é muito, muito, muito grave. Claro, não necessariamente a gente precisa concordar com o voto do ministro Marco Aurélio, né? Um salário mínimo para toda a população. Mas me parece que poderia haver outras maneiras do Supremo ser mais deferente à importância da questão em jogo, que é o mínimo existencial. Que fosse o estabelecimento de um prazo para o Executivo traçar sua estratégia, um prazo mais curto, talvez não fosse viável pagar de imediato, por razões orçamentárias, mas viabilizar, entregar mais do que entregou. E digo isso porque, né, a minha preocupação é que isso não dê nada, né? Que vire uma determinação para o Executivo, que o prazo não seja cumprido e que isso fique por isso mesmo, como a gente já viu acontecer em outros casos, e aqui na nossa discussão anterior a gente falou sobre a DPF 347, né, do estado de coisas inconstitucional. O Supremo foi muito vocal ao mostrar as deficiências do sistema prisional, mas, apesar disso, né, não garantiu os direitos que estavam em jogo. A minha preocupação é essa. Me parece que o Supremo poderia ter ido além para garantir esse direito, que é o caso de direitos fundamentais, né? O mínimo do mínimo do mínimo. Bom, queria ouvir agora o Tomás, para saber aí, Tomás, como você analisa a posição do ministro Gilmar Mendes, que acabou sendo a vencedora. O processo era relatado, como disse a Juliana, pelo Marco Aurélio, que deu um voto para que fosse pago um salário mínimo para todo mundo, e aí o ministro Gilmar fez esse corte jogando para o próximo exercício fiscal. O que você achou da decisão, Tomás? Bem, olá Diego, Juliana, Felipe. Então, como a gente estava conversando um pouco antes, né, eu acho que se a gente for falar sobre essa questão, concordo com o Juliana, tem que falar da decisão do Marco Aurélio também, né, do ministro Marco Aurélio também. E pensar o que significa dizer que foi um bom voto, né, um bom voto que no final acabou foi acompanhado, então a decisão representa o que foi decidido pelo Supremo, né, o voto do ministro Gilmar Mendes, na minha opinião. Acho que tem um pouco sobre como algo foi decidido e o que foi decidido. Eu acho que o voto do ministro Marco Aurélio é um voto que, acho que não tem outra palavra para dizer, ele me parece um voto irresponsável. Não só no que foi decidido, né? Não só em decidir pague-se um salário mínimo para todas as pessoas do Brasil, e no impacto que isso tem no orçamento, né? Mas não é só isso, né? No que isso significa em termos de o que um tribunal constitucional pode fazer, né? A outra coisa ele parece um voto no qual não tem fundamentação, basicamente. É um voto que, assim, eu acho que não seria muito exagero dizer que ele está no limite de violar o artigo 489 do Código de Processo Civil, que estabelece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. E diz lá, né, não se considera fundamentada uma decisão que se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida, que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. É um voto de 4 páginas, sendo que uma das páginas é a reprodução da lei, que faz algo gigantesco. E acho que quando o tribunal vai fazer algo assim, algo, por exemplo, como que a Juliana acha que o tribunal deveria ter feito já dessa vez, né? Então ele tem um ônus de apresentar argumentos sólidos e uma fundamentação sólida, exatamente para que ele não seja criticado, para que o tribunal não se proteja, né, e deixe claro para todo mundo que está acompanhando, tanto os especialistas como para a população, por que isso fundamenta e por que isso é exigido pela Constituição. Eu diria que o voto Marco Aurélio não faz isso. Agora vamos falar sobre o que foi decidido.
E eu concordo com a Juliana, tipo, é engraçado, a gente elogiou o voto do ministro Marco Aurélio, e a pessoa falou assim, mas ele não faz nada imediatamente. E eu também tive essa impressão em termos da dissonância... Elogiou o voto do ministro Gilmar. Do ministro Gilmar Mendes, quanto a como ele foi... Então, conectando o que eu estava falando, né, com a sua fundamentação, eu acho que ele é um voto muito bem fundamentado, ele é um voto que considera todos os elementos necessários e toda a legislação existente sobre isso. Eu acho que ele se dá o trabalho de explicar por que cabe mandado de injunção nesse caso, que não é uma coisa óbvia, né, porque mandado de injunção normalmente cabe em relação a uma norma constitucional que não tenha sido regulamentada. E nesse caso, que a gente tem uma lei infraconstitucional que diz respeito a um direito fundamental, claro, mas é ela que, na verdade, não está sendo implementada. Eu acho que ele... então, esse caso de que expande, inclusive, o cabimento do mandado de injunção no certo sentido, é o que a gente tem que considerar, isso foi feito. Eu acho que isso foi feito de uma maneira, com bons argumentos, e de uma maneira cuidadosa, digamos assim. Quanto ao voto em si, eu também acho que os detalhes, a maneira como ele considerou toda a regulação de outros benefícios, e da sua atualização por outras decisões, me pareceu muito cuidadoso. Mas é verdade que eu acho que tem uma dissonância com as notícias. As notícias diziam, o Supremo determina, eu concordo, o Supremo imediatamente não determinou nada. Acho que impactou a Juliana e me impacta também o fato de que a pessoa específica, o mandado de injunção é de uma pessoa, né? Essa pessoa específica vai sair com os mesmos R$89, ela não vai receber nada mais. Mas acho que isso tem a ver com o fato de que esse processo não é só sobre essa pessoa específica. Esse é um processo que afeta milhões de pessoas no Brasil. Afetar milhões de pessoas no Brasil vale para os dois lados. Eu acho que é por isso que é urgente. A gente tem uma situação de pessoas em insegurança alimentar, e a gente tem milhões de pessoas nessa situação, e me parece que é por isso que a Juliana acha que deveria ter sido feito mais. Mas isso significa também que qualquer valor que você decida, multiplicado por milhões de pessoas, multiplicado por meses do ano, multiplicado por todo o ano, né? Não é algo que vai ser pago uma única vez, não é uma coisa durante a pandemia, é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade e muito cuidado. Eu acho que o voto toma esse cuidado. O medo da Juliana não vai acontecer mais nada. Eu acho que esse é um medo razoável da gente ter em relação ao Supremo. Ninguém tem bola de cristal. Mas o que eu diria é que, lendo o voto do ministro Gilmar Mendes, me parece que existe uma estratégia, pelo menos dele, de preparar o terreno para algo mais intrusivo, mais concreto, mais digamos assim, no futuro. Né? Mais estrutural. No futuro. Do tipo, fizemos isso, estabelecemos os valores, colocamos a bola no legislativo, dizemos que é para o orçamento que vem, e eu acho que tem uma responsabilidade nisso, né? Algo que tem um valor gigantesco como esse, não dá para você determinar que seja para esse orçamento. É muito difícil você determinar que seja para o orçamento que vem, mas tem razão, ele não deu um valor. Ele não foi lá e atualizou o valor. Ele não disse, por exemplo, para o orçamento que vem, o valor mínimo é esse. Talvez ele pudesse ter feito isso. Talvez seja uma decisão, eu até pergunto para a Juliana, talvez isso atendesse mais ao que ela gostaria, né? Se ele não só dissesse que é para o ano que vem, mas dissesse, para o ano que vem, o valor mínimo é esse. Pode colocar, até pode aumentar, mas o valor mínimo é esse. Talvez fosse algo que pudesse ter sido feito. Talvez eu diria que, assim, então esses são os limites do meu elogio. Eu concordo com a Juliana que ele não faz nada imediatamente. Eu acho, um pouco porque eu elogiei, um pouco pelo teor da decisão, eu acho uma decisão muito bem fundamentada e muito cuidadosa, e muito responsável nesse sentido. Responsável, de novo, não só na sua preocupação com as contas públicas. Responsável diante da responsabilidade de um juiz de bem fundamentar uma decisão que afeta a política pública dessa maneira. Mas eu concordo que ela não faz nada imediatamente, eu tenho dúvidas sobre o que daria para ser feito imediatamente. E eu acho que, caso nada seja feito para o próximo ano orçamentário, não me surpreenderia se a gente visse uma decisão colegiada, ou eventualmente até uma decisão monocrática do ministro Gilmar, determinando algo mais invasivo. Vamos ver quando tiver a próxima votação do próximo lei do orçamento. Eu acho que vai ser um momento da verdade, digamos assim. O que acontece se o próximo orçamento não contemplar isso adequadamente? Eu acho que daí é o momento em que o Supremo passa a entrar em cena de novo. Se ele não fizer nada, é um problemaço, como a Juliana falou, e não seria a primeira vez, mas me parece que, dado o fato de que praticamente o tribunal inteiro está a favor dessa medida, né, as pessoas basicamente vão acompanhar o ministro Gilmar, vão acompanhar o ministro Marco Aurélio, que faria algo mais invasivo ainda. Então parece que tem votos suficientes no tribunal para fazer algo, digamos, em relação a isso. Me parece que, caso o legislativo não faça, existe sim um tipo de disposição interna no tribunal para fazer algo mais invasivo. Realmente é um problema. Para as pessoas que estão na situação hoje, não resolve o problema das pessoas hoje. Mas me permita um comentário, Tomás. Eu imagino que
e comentando também o que a Juliana mencionou, e já chamo o Diego, também não foi feito nada, e o ministro Gilmar cita, o que está sendo pago o auxílio emergencial. Claro que esse auxílio emergencial uma hora acaba. O governo já discute a possibilidade de extensão. E o ministro Gilmar Mendes, como conversa com a política desabridamente, inclusive, né, conversou com o ministro da Economia até para a tomada dessa decisão, com Arthur Lira, presidente da Câmara, etc., ele sabe que o governo está reestruturando Bolsa Família e dá uma decisão mais ou menos nessa esteira. Então, me parece, e ele menciona isso na decisão também, essa pessoa que está sendo tratada nesse processo hoje recebe o auxílio emergencial. Então, pelo menos alguma coisa além dos R$ 89 ele tem, mas a gente de fato não sabe quando é que isso termina. Diga, Juliana. Eu só ia esclarecer que o auxílio emergencial ele não foi pago de maneira continuada durante todo esse tempo. Então, possivelmente, claro, se essa pessoa está recebendo auxílio emergencial, possivelmente teve meses em que ela só recebeu esses R$ 89 ainda com a pandemia. Só... E a gente nem sabe se ainda vai se estender até o final do ano, como é que vai ser, mas pelo menos o que se fala no governo federal é de que haverá um programa mais robusto para o próximo ano. E concordo com o Tomás que, vamos ver, o Supremo já está, me parece, já deu sinal, alguma coisa assim será feita. Diego, queria também te ouvir sobre isso. O que você achou da decisão do ministro Gilmar? Ela foi responsável ou tímida? Boa discussão. Eu tendo a concordar com o Tomás, mas fiquei pensando em um ponto da Juliana sobre o dispositivo e acho que daria para ter avançado um pouco mais. Mas onde eu acho que eu concordo mais com o Tomás, e aí discordaria talvez um pouco de ter ambições excessivas com relação ao que poderia ser exigido, é que se trata de um mandado de injunção, né? Então, acho que não é como se a questão colocada diante do Supremo fosse a Constituição exige que se proteja o mínimo existencial, né? Tem um contexto processual específico, mandado de injunção, né, que já houve uma época que não servia para nada no Supremo, bem no iniciozinho dos anos 90, depois passou a servir para alguma coisa, e em 2007, 2008, com um voto, na verdade, embora os relatores desses casos da virada do mandado de injunção tenham sido Marco Aurélio e Lewandowski, em dois casos diferentes, começa com o ministro Gilmar Mendes, como ele mesmo observa no voto dele, ele pede vista de um mandado de injunção que ia receber, provavelmente pelo voto do relator, lá em 2003, alguma coisa assim, o voto do relator do caso ia aplicar a jurisprudência de sempre do Supremo, o ministro Gilmar Mendes pede vista, e 3 anos depois ele devolve com o trecho que ele reproduz na decisão, dizendo, olha, é hora da gente ter uma compreensão do mandado de injunção como um instrumento que serve para atender a uma exigência constitucional, né, de uma proibição de proteção deficiente de certos direitos fundamentais. Isso tem que ser usado de uma forma mais agressiva, e mais agressiva, no fundo, é seguir o que está na Constituição, né? A Constituição cria um instrumento para o judiciário controlar omissões legislativas. Esse é um ponto de partida importante. Só que eu acho que também a gente acaba perdendo de vista que esse não é um instrumento que permite ao judiciário suprir qualquer lacuna, em qualquer contexto, a qualquer momento. Eu sei que não é essa a visão da Juliana, mas certamente é a do Marco Aurélio. No outro ponto do espectro é assim, dado que existe mandado de injunção, eu posso resolver qualquer omissão a qualquer tempo do jeito que for. E no caso específico do mandado de injunção, é interessante notar que existe uma lei específica para ele em 2016, né, foi promulgada, e essa lei estabelece que na decisão, o artigo 8º dessa lei vai estabelecer que, reconhecido o estado de mora, né, omissão legislativa, vai ser deferida a injunção para determinar um prazo razoável, e 2, estabelecer as condições em que estará o exercício dos direitos, caso não seja suprida a mora legislativa. O parágrafo 1º diz lá que esse prazo é dispensável quando se comprova que a autoridade omissa deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a norma. Então, a gente pode estar num momento de construir o mandado de injunção a partir dessa lei como uma coisa que vem em etapas, né? Como uma coisa que você recebe o problema, constata a omissão, e aí começa a contar formalmente um relógio, uma bomba relógio para a autoridade omissa fazer alguma coisa. E eu entendo a preocupação
da Juliana, porque não é que o Supremo tem uma série histórica excelente de cobrar depois dos outros poderes com relação a coisas que o Supremo disse que eles deveriam fazer. É verdade. Mas eu acho que a gente precisa entender essa decisão daqui a um ano. Acho que tentar pensar o que vai acontecer depois dessa decisão. Né? Em princípio, eu tenho, então, simpatia por uma decisão que recebeu... É a primeira vez que se decide esse problema, como o Tomás falou, o que torna ele grave é também o que torna ele muito delicado de ser resolvido pelo judiciário, mas talvez a questão seja, né, dentro do que se espera de um processo de mandado de junção, que não é o Supremo atacando em todas as frentes possíveis uma omissão só porque o problema é importante, sabemos que é importante, mas algo que tem que se construir, se pavimenta uma decisão futura que vai ser mais agressiva, espera-se, que é a anterior, em caso de omissão. Então, mas aí, um ponto que eu acho que a Juliana me convenceu já antes do programa, então, isso já é o reflexo dessa conversa. De fato, uma coisa é a obrigação de você ter resolvido o problema, formalmente, né? Então, até o próximo exercício financeiro, isso tem que estar resolvido. Outra coisa é as etapas que você cria até lá. Né? Então, imagino que seria possível, num prazo bem menor do que isso, até para garantir maior efetividade da decisão final, você cobrar uma proposta do governo. Né? Então, o governo apresente ao Supremo o que ele pretende apresentar no ano que vem. E o Supremo decide, então, se aquilo, ok, esse caminho está ok. Senão, o que pode acabar acontecendo é a gente coloca todas as fichas no que vai ser feito daqui a um ano e meio, e aí, de fato, há o perigo de que tem o mesmo destino de outros casos que foram arroubos, né, retóricos muito, muito fortes do Supremo e que não tiveram dentes para fazer para a decisão ser cumprida. E eu concordo, porém, com o Tomás, acho que o voto do ministro Gilmar Mendes é um bom voto, embora na parte dispositiva talvez fosse possível, mas acho que é um instrumento novo, o mandado de junção renasceu em 2007, 2008, foi esquecido durante anos, acho, ele se tornou menos importante, né? E agora talvez ele esteja voltando, né? Desde 2019 a gente já teve um outro mandado de junção muito importante relativo à criminalização da homofobia, então talvez seja o momento de a gente estar pensando também em tempo real o que é possível para o Supremo fazer, dados os limites da sua atuação, para um tema que é muito importante, direitos fundamentais. Diego, era exatamente isso que eu queria lembrar, que você lembrou agora no final da sua fala, era nessa retrospectiva que o ministro Gilmar Mendes faz no voto dele sobre o mandado de junção, que justificaria talvez uma atitude mais autocontida, ele justamente não coloca esse mandado de injunção recente sobre a criminalização da LGBTfobia, né, que poderia ter sido incluído para direcionar a narrativa dele sobre o papel e sobre a mudança do papel do mandado de injunção no Supremo para um lugar mais proativo. Então, também é uma omissão que me chama a atenção nessa narrativa, né? Ele constrói um quadro do papel do mandado de injunção que leva, talvez, à conduta que ele teve, mas não me parece que seja o único. E também com relação a direitos fundamentais, claro que a gente fala de responsabilidade com relação a finanças públicas, mas existe também toda uma dimensão da responsabilidade com as vidas que estão em jogo numa questão sobre essa. E pensando na questão do custo, e aqui tentando contextualizar na jurisprudência do próprio Supremo, a gente pensar que em termos de judicialização da saúde, o Supremo permite mais, né? Permite, por exemplo, que uma pessoa, e aí, claro, né, vinculado a uma judicialização, mas permite que uma pessoa busque uma prestação que com certeza irá além de R$ 89, né, em razão de algum tratamento ou medicamento. Então, também tem um contraste aqui, né, com relação ao tratamento de direitos sociais ou de mínimo existencial. Eu sei que talvez uma medida mais proativa nesse caso, ela fosse, digamos assim, mais arrojada, mais inovadora, mas por comparação, né, levando em conta o que está em jogo, né, esse mínimo do mínimo do mínimo da subsistência, da sobrevivência, talvez isso justificasse. E talvez não ficasse tão distante de outras coisas que o Supremo já decidiu, por exemplo, substantivamente falando da saúde e procedimentalmente falando do uso do mandado de injunção, por exemplo, para expandir
né, a aplicação de um tipo penal, como foi feito há 2 anos atrás. Né? Então, me parece também que, de outro lado, destoa um pouco essa decisão nesse sentido. E, claro, a parte dispositiva, eu concordo com vocês com relação à fundamentação, mas isso foi uma das razões também que me acendeu o alerta, esse contraste entre fundamentação, em que o ministro Gilmar Mendes ele é muito incisivo, ele analisa todas as questões que estão em jogo de uma maneira Fala muito... de valores, inclusive, né? De valores, muito minuciosamente, mas isso foi uma coisa muito parecida que aconteceu na DPF 347, né, da questão do sistema prisional. Foram todos muito enfáticos, apontaram todos os problemas estruturais e, de fato, nem a decisão foi completamente concessiva dos pedidos, né, nem em termos de decisão e nem em termos de cumprimento daquilo que o Supremo decidiu, aquilo foi, de fato, praticado. A gente sabe que tem coisas que o Supremo mandou fazer e não foram feitas e ficou por isso mesmo lá naquele caso. Então, isso acende o meu alerta também, esse contraste entre fundamentação e dispositivo, que é a hora em que, de fato, você pode efetivar, né, fazer. Ótimo. Eu voltando a isso, Juliana, acho que tem vários pontos relevantes e, inclusive, alguns que... eu fico tentando imaginar o que seria uma decisão mais incisiva que ainda seria responsável. E eu acho que eu concordo com você, talvez tivesse coisas que poderiam ter sido feitas, né, assim, você está me convencendo disso. Mas eu fiquei pensando o que poderia ser, né, e pensando qual que é o problema desse tipo de decisão. Então eu queria começar comparando com a questão da criminalização da LGBT-fobia, né, transfobia, que é a diferença entre uma decisão em que o Supremo estabelece uma regra, que é o próprio judiciário que vai cumprir, e uma decisão que é outro poder que vai cumprir. E isso é algo que a literatura sobre ativismo judicial, digamos assim, chama atenção. Né? Então, se a gente pensar no exemplo clássico, né, as pessoas comparam as decisões do Supremo Corte dos Estados Unidos com temas de segregação racial, né, racismo nos Estados Unidos. É muito mais difícil você mandar dessegregar escolas públicas, porque você tem que afeta escolas, contratação de professores, rotas de ônibus, distritos educacionais, é um negócio complicado. Dá para fazer? Dá para fazer, demora anos. E às vezes os resultados nem são tão bons assim, mas isso não significa que não deva ser tentado fazer. Tem essas decisões que são mais fáceis de ser cumpridas. Né? Então, nesse mesmo tema, havia na época contratos que proibiam, né, bairros que eram exclusivamente para pessoas brancas, e que proibiam que você vendesse uma casa para uma pessoa que não fosse, usando o termo que eles usavam, né, não fosse branca, né, o que é que isso queria dizer. Isso é mais fácil do judiciário dizer, essa cláusula não vale, esse contrato não vale. Pronto, esse contrato, se você levar esse contrato ao judiciário, o judiciário vai dizer cláusula nula. E não adianta você colocar lá no contrato. Claro que daí as pessoas, de fato, não cumprirem o contrato, tipo de fato que na vida real as pessoas podem sofrer violências, um monte de coisa pode acontecer, mas do ponto de vista do judiciário, eu digo, não cumpro. E a mesma coisa, às vezes, com casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, né? Fala assim, esse casamento é válido. Se você achar algum tabelião no país que celebre, o judiciário vai reconhecer. É mais fácil para o judiciário fazer esse tipo de coisa. E no caso da criminalização é parecido. Isso é um crime. Quem que vai decidir que vai condenar ou não vai condenar uma pessoa é o próprio judiciário. Né? Isso, o tipo de questão que a gente está falando aqui é um tipo do mais difícil possível, que exige que outra pessoa faça e exige uma dotação orçamentária específica, e isso afeta, né, a necessidade de orçamento e tal, e eu acho que eu chamaria atenção para essa diferença. Mas então vamos pensar no que daria para ter sido feito. Né? A Juliana chama atenção por fato que o ministro Gilmar considera, inclusive, vamos pensar o que está em jogo, né? Coisas que poderiam ser feitas em relação a esse tema. Né? Nem todas elas estão exatamente nesse mandado de injunção, mas sobre esse tema. Uma é o quanto que a pessoa recebe. R$ 89 é muito pouco, completamente desatualizado, com o mínimo necessário para uma pessoa viver e passar um mês. E todo mundo concorda com isso. E, inclusive, está desatualizado esse valor. Outra coisa é as pessoas que qualificam para serem consideradas como pessoas, né, que estão na linha da pobreza, também está desatualizado. Então, as duas linhas precisam aumentar. Você precisa receber mais, e essa linha de quem é considerado pobre também tem que ser aumentada, e mais pessoas seriam consideradas pobres. Como que esses valores poderiam ser atualizados? Acho que o próprio fato que a Juliana pegou e falou, dá para atualizar isso de várias maneiras diferentes, dependendo do índice que você chega.
e você chega a vários valores diferentes. E talvez isso seja um dos motivos pelo qual é difícil o judiciário fazer isso, porque o judiciário não só atualizaria, como ele teria que escolher um deles. Dá para se atualizar de 5 maneiras diferentes, algumas com valores maiores ou menores. E é complicado o judiciário fazer isso, especialmente fazer isso, né, considerando o impacto imediato que isso teria. Não só fazer isso, como fazer isso dizendo que vale a partir desse momento exato. Mas, por exemplo, uma coisa talvez que desse para fazer é, já que considerou-se 5 maneiras diferentes de atualizar, poderia considerar qual que é o menor valor. Qual que é o menor... Se eu usar o índice que atualiza esse valor na maneira mais modesta possível. E dizer que esse é o valor mínimo. E, de novo, eu acho que dizer que isso deveria ser feito imediatamente é mais difícil, e eu acho que a gente tem um contexto que o Felipe Recondo chamou atenção, de que existe, por mais que tenha seus problemas, um benefício que está sendo pago emergencialmente durante a pandemia. Ele pode acabar de uma hora para outra, ele está sendo pago intermitentemente, mas assim, isso é uma coisa que, digamos, nesse momento exato, isso existe também. É um contexto, quando você toma essa decisão e você pensa no que está acontecendo com as pessoas no mundo, isso também é uma coisa que tem que ser considerado. Então, acho que daria para você ter dito que tem que ser incluído no orçamento, e que o valor mínimo é o valor do mínimo valor das atualizações. É claro que o problema de você fazer isso é que, às vezes, né, talvez o mínimo, o piso vira o teto, né? Imagina que você toma uma decisão judicial, e daí eles não vão atualizar por mais do que isso também. Quando o judiciário diz que tinha que ser no mínimo isso, talvez seja melhor do que não atualizar. Então, ganhou-se algo muito importante. Mas eu fico pensando, talvez isso fosse o que desse para fazer, e talvez fazer isso daria mais dentes, digamos assim, à decisão, deixar claro que se eles não fizerem isso, a partir de janeiro de 2022, o Supremo talvez interfira para dizer que tem que pagar isso, então é melhor você incluir no orçamento, porque você não pode depois reclamar que você não incluiu, porque a gente avisou, daria para ter feito isso. Mas eu diria que não dá para considerar que o outro lado disso talvez seja que se você colocar um valor mínimo, talvez seja exatamente o valor mínimo e nem um centavo a mais seja o que vai ser feito para o ano que vem. Mas talvez já seja bom o suficiente e ajude muita gente, muito melhor do que os R$89 estão hoje. Deixa eu acrescentar 2 pontos, e sei que a Juliana vai querer falar também, mas dois pontos só. Sobre a questão da saúde, que a Juliana mencionou, essa analogia com a saúde, ela tem semelhanças, mas tem uma diferença fundamental. A semelhança, de fato, é o impacto. Eu concordo, Juliana, esse é um desses casos que o Supremo toma decisões com um impacto orçamentário que provocaria essas mesmas críticas, esses mesmos receios. Ocorre que, nesses casos de saúde, e isso tem um artigo muito interessante, uma colega minha aqui do INSPER, a Natália Pires de Vasconcelos, em que ela mostra como é que tem uma certa dualidade na postura do Supremo, né? Ele dá, de uma maneira bastante generosa, os casos concretos, mas sempre que a questão é mais geral, que regras tem que formular, no CNJ, por exemplo, quando o presidente do Supremo está no CNJ formulando regras para juízes concederem medicamentos, essas regras não são concede tudo, né? Então, a dualidade é sempre que a questão é mais abstrata, que ela se torna geral, que ela aparece na sua generalidade, o Supremo bota o pé no freio. Quando vem um caso concreto, ele esquece o freio, né? Então, sintetizando muito, acho que isso tem uma diferença com relação a esse caso. Esse caso não tem freio, né? Ele seria o geral, ponto. Você imaginaria que já começaria daí o problema. Mas uma outra coisa que eu ia só pontuar nesse caso, tem uma lei, né? Eles estão discutindo, o Tomás mencionou rapidamente isso, se essa lei, né, a lei já existe, então o problema é discutir a regulamentação da lei, então já é uma expansão um pouco do que serviria, o que daria para fazer com mandado de injunção. Só queria chamar a atenção de uma coisa, por que é importante dizer que é uma lei? Porque essa lei, ela fez uma escolha, né? Está dizendo lá que a delegação do executivo determinar etapas, como é que vai ser gradual, e aí é complicado também uma decisão que para sanar uma omissão na regulamentação da lei, reescreva a lei. Diga, a lei fala que vai ser em etapas, que vai ter esses critérios, que não é tudo de uma vez, mas vamos fazer tudo de uma vez. E claro, isso é compatível com as preocupações da Juliana do como fazer, né? Não é um problema para a expectativa de que daria para fazer algo mais. Mas eu acho que é mais uma razão para a gente ter em mente, quando lê isso, como não um problema, assim, omissão geral, e o que o judiciário pode fazer, mas tem mandado de injunção, tem lei, é um caso, além de tudo, juridicamente bem contextualizado e bem delicado. Só queria completar, falando ainda disso, das formas de decidir, né? O Tomás estava falando das diferenças, né? Das consequências que diferentes tipos de decisão podem ter, né? E aí também lembrei, já falei várias vezes nesse caso hoje, mas vou falar de novo, da DPF 347, sistema de coisas, inconstitucionalidade do sistema prisional.
as decisões que eram do Supremo dar para o próprio Judiciário cumprir foram as que ele não deu, as que ele não acolheu. Né? A que ele deu foi para o Executivo cumprir, que era liberar o dinheiro de um fundo feito para isso, para questões penitenciárias, e para que isso fosse utilizado, o FUNPEN. Então é interessante que, naquele caso, o Supremo não usou essa lógica, que acho que faz sentido, né? Não utilizou e não funcionou. Né? Então, e na questão da própria união homoafetiva, a gente teve o caso dos descumprimentos, né, dos cartórios, que inclusive acabou chegando ao CNJ. Quer dizer, não tem garantia que a decisão vai ser cumprida, e por isso que eu acho que também parte do que a gente está discutindo aqui é o que seria uma decisão boa no conteúdo e na forma que esse conteúdo final se estruturaria de forma a ser cumprida e ser efetiva na prática, né? E aí eu acho que tem coisa. O Tomás trouxe essa possibilidade do estabelecimento de um patamar mínimo, e isso poderia ser combinado com o que o Diego já tinha falado antes, que é abrir um diálogo desde já com o Executivo, né, para que isso esteja pronto, encaminhado, por exemplo, na hora da votação do próximo orçamento, que isso esteja articulado, que isso esteja pelo menos público, que isso esteja transparente. Então, é possível combinar elementos mais substantivos, né, dizer o que vai ser, mas com mecanismos mais dialogais. O que me parece é que esse caso para muito antes nesses dois aspectos, né? Não estabelece nada e me preocupa em razão disso. E até acho interessante, lembrando aqui, né, nesses casos que o Tomás trouxe, e aí pensando um pouco mais sobre essa ótica, né, do litígio estratégico, esse é um caso muito bem feito nesse sentido, né? Porque é um caso concreto que ilustra a situação real de uma pessoa que tentou ter acesso aos benefícios, que não conseguiu, e nesse sentido dá muita concretude, né, para o caso, não fica uma discussão tão etérea. Isso seria interessante, poderia ter sido mais utilizado também para ancorar a decisão. Né? Então, por exemplo, a decisão poderia estar mais voltada para isso justificaria uma pessoa que está na situação de extrema pobreza ou pobreza, porque se trata do caso em questão, e não de pessoas, em geral, que, enfim, estão buscando a sua renda básica universal. Então, eu acho que assim, o Supremo já soube ser muito mais criativo em outras situações. Eu acho que a gravidade do direito em jogo exigiria mais criatividade nesse caso, de forma a viabilizar mais ainda o direito. Né? E aí, nesse sentido, o fato de ser um caso concreto, na linha do que o Diego falou sobre o direito à saúde e a pesquisa da Natália, poderia talvez ter incitado mais, né, essa concretude para o caso e permitido uma concretização maior em termos de direito, mas não parece que se refletiu tanto nesse resultado. Eu queria fazer uma provocação a vocês, e eu estou aqui assistindo. Vocês têm uma tendência muito grande a querer concordar também. A Juliana já está convencendo todo mundo se convencendo, mas é só uma provocação também política. Imagine, o Supremo foi acusado por conta dessa decisão, da decisão do ministro Marco Aurélio, de pautar ICMS na base da COFINS, também de pautar esse caso de TR e FGTS, de estar trabalhando contra o fiscal, contra o orçamento do governo. Não dar uma decisão agora, ou obrigar o governo a tomar uma medida agora, poderia ser um discurso a mais nesse sentido, né, de que o Supremo não teria responsabilidade. Mais ainda, o fato de as contas públicas estarem passando por uma dificuldade gigantesca. E o Supremo poder ser usado como argumento, como desculpa, para o governo federal furar o teto de gastos. Dizer, olha, estou cumprindo decisão do Supremo, o Supremo mandou, então vou ter que furar o teto de gastos. E aí tem uma coisa que aí sim eu concordo, vou na tentação da concordância, mas o ministro Gilmar parece que sabe, como em Brasília já se discute a mudança do Bolsa Família, de que algo vai ser feito. Especialmente porque ano que vem é ano eleitoral. Não tem como deixar essa população desassistida, mais ainda em ano eleitoral, num governo que quer se reeleger. Então, me parece que ele também deu de barato que vai ser feita alguma coisa, e penso que o dente está aí, pode ser usado ou não. Agora, eu queria fazer essa provocação para vocês, começando, pode ser pelo Tomás, Juliana, esse argumento de que o Supremo, por essas decisões, não tem
simpatia ou não tem responsabilidade fiscal. Como é que a gente responde a essa crítica ao Supremo? E sabendo que tem outros 2 casos ainda pela frente, também muito pesados. Quem começa? Tomás, pode ser? Pode ser, pode ser. Eu acho até faz sentido por conta, eu estava lembrando já, né? No começo da pandemia, no começo do isolamento social, das medidas, a gente fez alguns programas que a gente fez na época, ou mais de um, era tentando imaginar o que aconteceu com o judiciário. E uma das previsões, em termos de coisas que eu achava razoável de se esperar, era exatamente que o Supremo não tomasse decisões que impactassem contas públicas de maneira exagerada nesse momento. Que medida eu acertei, que medida eu não acertei, verdade. É difícil a gente medir, poderia ter dado mais decisões que não deu, sempre. Mas a minha análise, eu não tenho visto isso dessa maneira, tá? E o que eu quero, mas é claro que a gente está falando de decisões de tipo diferente. Que tipo de caso eu tinha em mente? Eu tenho em mente, sei lá, alguns casos tributários gigantescos que estão esperando decisão há 10 anos, há 15 anos do judiciário. Me parece que ninguém vai ter pressa para decidir esse ano, em 2021. Não estou dizendo que vai dar uma decisão favorável por causa disso. Então, mas essa decisão pode ser tomada em 2022, 2023. Acho que até é uma coisa que deve afetar, eu acho, a modulação de efeitos. Eu acho que a gente vai ver modulação de efeitos em algum desses casos. E é interessante pensar, será que se a decisão fosse em 2018, a modulação de efeitos seria menor? Né? Tem esse tipo de coisa que a modulação de efeitos é sempre tomada não tendo em vista o impacto. O impacto é afetado pelo contexto. A gente está num contexto de impacto particularmente sério em contas públicas. Então, talvez o Supremo, inclusive, com uma tendência maior para modular nesse momento. Interessante. O caso de ICMS é isso, a modulação já dada como certa modulação, inclusive, porque não tem como pagar todo aquele volume que se fala em 200, 300 bilhões de reais. Um argumento que pode ser de terror, mas tem isso, mas certamente... E lembrando de uma decisão que você mencionou, e que eu acho que você vai falar mais para frente ainda, né, a questão das patentes também tem isso, né, em que tem uma modulação em relação a, pelo menos, a proposta do ministro Toffoli, né, uma modulação que é para valer só daqui para frente, exceto questões que têm a ver com saúde, não é isso? Então, assim, pensando, de novo, como a pandemia está afetando, claro, tem um contexto de pandemia nisso aí também, me parece, né, de preocupação. Não, claro que a preocupação com saúde não acontece só na pandemia, mas não dá para a gente negar que isso é um tema que está ainda mais na ordem do dia. Então, eu diria que me parece que o Supremo, eu continuo achando que o Supremo continua sendo esse Supremo que não vai tomar decisões como essas de maneira... e que também é um Supremo que sabe que as coisas demoram, tá? Várias dessas decisões não são assim. Não é que nem a decisão de pagar um benefício que tem que ser pago daqui a um mês. Às vezes vai ter várias declaração para discutir a modulação. Essas coisas vão ser pagas em precatório, às vezes, no decorrer de anos. Então, tem um pouco também que dá para você tomar... E são coisas que olham para o passado, que são pagas, né? Não é assim uma coisa que você vai ter que fazer isso todo ano, em todo orçamento, para o resto da vida. Então, acho que primeiro que essas decisões, o impacto delas é menos imediato, a possibilidade de modulação delas está sendo utilizada, e eu acho que algumas delas a gente vai ver elas elas vão demorar porque demora mesmo essas coisas acontecerem. Algumas delas, claro que você vai ter decisão contra o governo, porque não tem como não ter decisão contra o governo, às vezes, quando o governo tem interpretações tributárias, às vezes, que são problemáticas. E isso é, inclusive, um problema geral de como funciona o direito constitucional, a judicialização dessas questões, que é, primeiro que, se você está pensando de maneira macro, a modulação é um desincentivo. A gente pode até dizer que é importante que ela aconteça, uma questão de realidade. Mas toda vez que você consegue, né, tributar algo, conseguir aquela receita, e daí depois, quando é dito que você não podia fazer, você não tem que pagar de volta, isso não incentiva exatamente para que você não faça, mesmo que você pense no macro. A outra coisa é que como as coisas demoram, às vezes quem está pagando a conta não é o governo que gerou o problema, né? Pode ser que, ou pelo menos não aconteceu durante aquele governo, né? Não que seja o governo que gera o problema, às vezes é uma interpretação da receita, uma coisa super técnica que não é que tem algum político prestando atenção nisso. Mas o ponto é, às vezes o impacto vai ser pago por outra pessoa, então também a gente tem que pensar como essas coisas funcionam em geral. Então eu chamaria atenção para essas coisas. A única outra coisa que eu ia falar tem um contexto de que o Supremo está decidindo muito mais por conta do plenário virtual, isso é verdade. A pauta do plenário está aberta para mais processos, né? E para desovar esses processos todos que são antigos também. São antigos, mas é claro que o ministro pautar ou não pautar ainda é uma decisão individual dele. Então a gente poderia perguntar por que ministros estão pautando algum desses casos, se todos estão fazendo isso, se são só alguns, se alguns estão fazendo mais que outros. Eu acho que até algo que eu não queria fazer essa análise aqui agora. Muitos desses casos já estavam liberados para pauta,
E no começo da gestão Fux, ele adiantou alguns desses processos e a gente falou, olha, é uma pauta com risco fiscal alta, e ele já colocou esses processos de cara. E aí a gente já tinha cantado essa bola, inclusive aqui, dizendo, olha, essa conta vai ser cara, o governo vai ter que trabalhar bastante, a sorte, inclusive, que aí o governo se estruturou melhor, a sorte para o governo, né, se estruturou melhor juridicamente, mas mesmo assim, como se o governo não praticasse inconstitucionalidades, né? Parece que também a crítica ao Supremo é proteja o governo de qualquer jeito, como se ele não fosse criativo demais, por exemplo, na hora de cobrar imposto e na hora de inventar algumas teses que vira e mexe são derrubadas no CARF, mas geram para as empresas tantos prejuízos. Agora, eu queria perguntar para o Diego ou para a Juliana, também para falar rapidamente da decisão do ministro Marco Aurélio sobre o censo do IBGE. Também foi uma decisão que pegou muita gente de surpresa, determinando ao IBGE, ao governo, que dê os subsídios necessários para realizar o censo neste ano. Diego. Sobre essa decisão do censo, né, acho que permite até responder também a sua pergunta quanto à irresponsabilidade fiscal. Essa não é uma decisão de efeitos imediatos, né, mas é uma decisão que me parece que também serviria como uma prova 1 numa acusação de irresponsabilidade fiscal do ministro Marco Aurélio, e por motivos que eu acho parecidos com o voto dele no caso da renda básica. É uma decisão que pega um problema complexo e trata como se fosse uma aplicação silogística, né? A Constituição diz A tem que acontecer, é isso que eu vou mandar fazer. Sendo que, né, não existe uma obrigação constitucional específica de realizar o censo. É claro que a não realização pode gerar problemas constitucionais, sem dúvida, né? Mas, no fundo, o que ele está querendo dizer é, dado que é tão importante, que vai ter tantos efeitos potencialmente nocivos sobre bens constitucionalmente protegidos, tem que acontecer. E, novamente, daria para construir isso de uma outra forma, mas a forma que ele escolhe numa decisão liminar, o dispositivo no final é determinar a adoção de medidas voltadas à realização do censo, observados os parâmetros preconizados pelo IBGE no âmbito da própria discricionariedade técnica. Esse parágrafo pode ser um mundo de confusão, isso aí, na hora de implementar a decisão, porque, por uma leitura possível, é que ele está dizendo, eu estou concedendo essa liminar para o IBGE determinar, no âmbito da sua discricionariedade técnica, o que deve ser o censo ideal, como é que o censo tem que ser feito, e o governo tem que obedecer. Essa é uma leitura próxima do absurdo, mas ela não é totalmente eliminada pela maneira como ele formulou. É isso que acontece quando você pega um problema complexo e trata como se fosse um silogismo, né? E eu acho que tem uma coisa, evidentemente, na melhor leitura possível, não é essa, é a de que o governo tem que fazer o censo dentro da discricionariedade técnica do governo em geral, né? O que é possível fazer, o que é desejável, com a obrigação de fazer, tudo bem. Mas não que o IBGE decida e o governo tem que acatar, independentemente de quanto custe, de como vai ser, enfim. Mas essa decisão me chama a atenção também, porque essa coisa de não ligar para as consequências, né? Eu acho que é uma confusão muito grande, assim. Uma coisa é você dizer se o custo vai ser decisivo para você afastar a aplicação clara de uma regra jurídica. Eu acho que ninguém diria que isso é recomendável, que é isso que se espera do juiz. Acho que não é isso. O problema é de decisões como essa, que tem impacto, é difícil operacionalizar, envolve muita coisa, mas que são tratadas como se fosse só um problema de direito, como se fosse só um problema de interpretação, de uma regra absolutamente vaga, abstrata da Constituição, que não diz claramente, de modo algum, o que ele está querendo extrair dali. Então, eu acho que há quase um orgulho, né, nessa decisão e na outra, que a gente comentou no início do programa, do ministro Marco Aurélio, é quase um orgulho de dizer, não me importo, não quero nem saber isso, porque isso não é um argumento jurídico. Sem dúvida não é um argumento jurídico. Porém, a função do STF, né, não é ignorar todos os outros argumentos que não são jurídicos. Certamente não é fazer outros argumentos que não são jurídicos serem mais relevantes do que os argumentos jurídicos, mas ignorá-los para pensar quais são as soluções possíveis e como articulá-las, aí me parece injustificado. Então, acho que tem aí uma recusa orgulhosa e equivocada, me parece, de até entender e levar em conta na decisão qual o impacto do que você está fazendo.
E nesse sentido, Diego, pode até sair um tiro pela culatra, né? Porque se não tem uma vinculação em termos de orçamento a essa determinação, pode ser que seja feito um censo mambembe que não corresponda aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, ou pro forma, ou para inglês ver, né? E aí, em vez de fato se fazer o que quer se fazer, que é um censo para identificar, para mapear, para visibilizar, acabe sendo meramente retórico. Só queria muito brevemente retomar o que o Tomás falou. Achei que a separação que ele faz é muito útil para a gente pensar essa relação entre Supremo e responsabilidade fiscal. E aí eu acho que se divide entre coisas que a gente veio falando desde o começo hoje, né? Vai depender do que ele está decidindo, né? Qual é o tema em questão e como é que esse elemento vai aparecer com maior ou menor protagonismo. E dentro do que está em jogo, a forma como o Supremo decide, né? E é isso que a gente veio discutindo, acho que ao longo do programa todo, como amenizar, como tratar dessas questões ao longo da decisão, ou com um dispositivo que envolva outros tipos de solução criativa, dialógica, o que quer que seja, que dê conta de minimamente endereçar essas questões. E o fato de que isso pode ser apropriado pelo governo para justificar condutas irresponsáveis é um motivo a mais, né, para que essa fundamentação, para que essa decisão seja embasada, seja bem desenvolvida e leve em conta todos esses fatores. Maravilha, gente. Vamos para a nossa rodada final. A gente poderia ainda falar bastante disso aqui, talvez tenha outras oportunidades para voltar a esse assunto. Mas eu queria começar com o Tomás para a gente escolher aqui um fato, uma personagem, uma decisão da semana, além do que nós já comentamos. Tomás, você primeiro, por favor. Tá certo. Eu acho que, assim, um fato que chamou a atenção de todos na semana, eu acho que foi a decisão do juiz federal, do Distrito Federal, que determinou que o senador Renan Calheiros não poderia ser relator, né? O nome dele não poderia ser submetido para ser escolhido como relator da CPI da Covid, que foi, inclusive, algo sobre o que a gente já falou no passado, né, cuja realização também precisou de intervenção do Supremo. O que chamou a atenção para mim? Para variar, né? A decisão é tomada, isso gera uma repercussão nacional, todo mundo fica querendo entender o que significa, as pessoas defenderam, as pessoas achando um absurdo. De fato, eu acho que é uma decisão problematicíssima, um absurdo. Mas eu acho que também tem um elemento de que todo mundo, eu estou exagerando, mas acho que as pessoas que acompanham esse tipo de coisa profissionalmente sabiam que a decisão ia cair. Essa é uma questão de quanto tempo ia demorar, né? Vai ter uma suspensão, provavelmente muito provavelmente suspensão vai ser deferida, e isso vai acontecer no mesmo dia, vai acontecer no dia seguinte, era a única dúvida que a gente tinha. O que chama atenção para duas coisas, de novo, quanto esses fatos jurídicos, que às vezes são não fatos, repercutem e geram muito barulho, e que eu acho que as pessoas devem ficar muito confusas, né? O quanto não aconteceu nada, mas aconteceu, isso mobiliza pessoas que estão acompanhando as notícias pelos seus Instagrams da vida, então isso alimenta, na verdade, um certo tipo de mobilização política e uma certa máquina de mobilização política que a gente sabe quais são os efeitos que elas estão aí, então me chama atenção para esse tipo de coisa. Me chama também a atenção para o fato de que, sempre me chama a atenção para o fato que o juiz dá uma decisão dessa, né? Se eu sei que a decisão dela vai cair, o juiz também sabe, eu imagino. E eu sempre acho isso curioso, assim, por que o juiz dá uma decisão dessa? Porque acredita muito naquilo, ele quer marcar uma posição, enfim, ele não tem nenhum tipo de preocupação com o fato dele ser visto pelo tribunal no qual ele está e pelos seus pares como alguém que dá uma decisão profundamente problemática. E eu acho que isso chama um pouco a atenção para isso não. Essa decisão chama atenção, mas isso acontece no judiciário o tempo inteiro. A gente tem decisões como essas, que têm menos repercussão e, portanto, também a reação é mais devagar, o tempo inteiro no judiciário. A gente tem que falar um pouco sobre isso, a gente tem que falar sobre um certo tipo de cultura jurídica que faz com que certos juízes se sintam que podem fazer esse tipo de coisa, e um certo tipo de estímulos institucionais, né, seja que juízes se sentem, claramente não vai ter nenhum tipo de repercussão na carreira de um juiz que toma esse tipo de decisão frequentemente, não parece ser o caso, e isso a gente vive com as consequências disso o tempo inteiro, e o contrário, talvez algumas pessoas tomem decisões assim esperando, eventualmente, inclusive, que isso seja bem visto, né, e possa gerar, eventualmente, digamos,
um benefício lá na frente, né? Um benefício no sentido mesmo de ser de carreira, né? Você ser eventualmente nomeado. Tomás, você está sendo. Eu não estou falando muito... que esse juiz fez isso por conta desse motivo. Você está sendo muito respeitoso. Mas é um problema com o qual a gente vive. E a gente vive especialmente, não estou falando agora dessa pessoa especificamente, que eu não sei nenhum nome, mas é algo, inclusive, que volta um tempo que a gente volta aqui. Nessa carreira, dessa vaga para o ministro Supremo, tem muita gente tentando chegar no Supremo, e algumas pessoas talvez estejam tomando esse tipo de decisões desse tipo para tentar chamar a atenção das pessoas que podem torná-los ministros do Supremo ou algo equivalente. Então é isso que me chama a atenção essa semana. Mas você foi muito respeitoso. E eu não vou usar as palavras que eu ouvi de certos ministros, inclusive, sobre a decisão judicial e sobre o juiz que deu a decisão, nem dos seus advogados, que também conheço, que também já contaram boas histórias. Diego, o que você destaca ao final? Vou destacar a CPI também, para colocar mais um elemento no que o Tomás falou, né? Tem uma decisão do Supremo que tem a ver com essa questão, né, de se o Renan é parcial, se estaria comprometido como possível, né, presidente da CPI, porque o filho é governador, tem interesse pessoal, né, na causa. A gente pode pensar no caso do Eduardo Cunha, presidindo o processo de impeachment contra Dilma na Câmara, ali, a decisão da abertura. E a decisão unânime do Supremo, em dezembro de 2015, foi que essa é uma posição de um ator político, ainda que... E aquele caso era um processo que tinha, digamos, um componente de julgamento, mais do que na CPI, né? Que você poderia exigir ainda imparcialidade naquela discussão, mas o Supremo falou, olha, não dá para esperar que um ator político não vá se pautar por esses critérios, a função dele ali não pode excluir que ele também tenha esse tipo de raciocínio, isso é da natureza da estrutura que foi criada pela Constituição. Acho que se aplicaria também aqui ao caso do Renan Calheiros. O que não equivale a dizer que não se pode fazer a crítica política, né, de que ele não deveria ser, acho que aí é uma outra discussão, mas você achar que tem uma violação, né, de alguma regra constitucional quando isso acontece, me parece que o Supremo, ao discutir a posição do Eduardo Cunha, teria dado uma resposta unânime num caso semelhante, o problema não é idêntico, mas é semelhante. Eduardo Cunha, que aliás, fato e meio da semana, o TRF4 revogou a prisão preventiva dele, então, meu meio fato da semana adicional seria esse também. Eu quero só voltar, então, para uma coisa, claro, para completar. Eu achei que o Diego começou a falar de um caso parecido, eu achei que ele ia falar de outro caso, que era o caso do próprio ministro Renan, do próprio senador Renan, do próprio Renan Calheiros, quando ele era presidente do Senado, quando o ministro Marco Aurélio determinou que ele não poderia mais ocupar essa posição ali no finalzinho, inclusive, da presidência dele. Teve uma correria para não ser intimado, e daí não descumprir a decisão, o Supremo rapidamente voltou atrás. Então a gente já começou a decisão falando do ministro Marco Aurélio e de um certo estilo de tomar de decisões individuais que ele toma. Queria lembrar dessa outra decisão do ministro Marco Aurélio, que se parece, em alguns sentidos, com a decisão desse ministro, desse juiz do Distrito Federal, tanto, digamos, no seu arroubo individualista, digamos assim, quanto na reversão quase imediata, no caso dele, pelos seus pares, e chamar atenção para que há pessoas que fazem isso. O ministro Marco Aurélio é alguém que realmente não tem problema em fazer isso, às vezes, de tomar decisões que vão ser revertidas pelos seus pares quase que imediatamente, e que todo mundo meio que já antecipa que isso vai acontecer, é o mesmo tipo de situação. Você vê a decisão e você sabe, isso vai cair quase que imediatamente. Só lembrando que a gente vai ver pelas próximas semanas aí uma narrativa também em torno da CPI, de a base governista querer usar o Supremo como uma narrativa, né? A narrativa de que o Supremo também está junto com a oposição para tentar prejudicar o governo. Nesse caso, Renan Calheiros, se a CPI não pode investigar o governador, por que ele seria suspeito? Só porque o filho é governador, mas ele nem pode investigar. Já foi tomada a decisão, inclusive, pelo presidente do Senado, e já tem jurisprudência no Supremo sobre isso. Juliana, para a gente fechar. Vou falar super rápido. O Supremo recebeu a denúncia, como já esperado, né, com relação ao deputado federal Daniel Silveira, que se tornou, então, réu, mas o que chama atenção nessa decisão é que o Supremo se embasou não só no Código Penal, mas na Lei de Segurança Nacional, que, como a gente já disse aqui várias vezes, vem sendo usada, né, para perseguir opositores do governo, e cuja constitucionalidade é muito questionada e que está em debate também uma possível revogação. Mas, apesar todo esse contexto,
usar essa lei para embasar a sua decisão dessa semana. Perfeito, gente. A gente volta na próxima semana. Ainda tinha outros assuntos a falar. A PGR deu o parecer sobre a autonomia do Banco Central, tem ICMS, muitos assuntos para a semana que vem. Gente, obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Obrigado, até a próxima. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.